será que nós precisamos ou estamos dependentes de produção de cada vez mais e mais e mais energia? Será que não conseguiremos controlar o nosso consumo de energia? Essa é a primeira questão. Eu penso que podemos. E já aqui foi dito que o nosso consumo de energia é acima do que deveria ser comparando com outros países. A outra questão tem a ver com a produção da própria energia. Porque é que se centra a produção de energia em grandes companhias, grandes empresas, protegidas pelo Estado, e não damos oportunidade a todos nós, cidadãos, de produzirmos a energia que precisamos? E como é que isso poderia ser feito? Em nossas casas, os sistemas de produção de energia já funcionam em muitos, nomeadamente a solar térmica para aquecimento da água. Há um aspecto que nós temos que nos lembrar quando procuramos ponderar a vantagem ou a desvantagem de avançar para um determinado projeto. E esse aspecto prende-se com a importância que a biodiversidade tem para nós. É que muitas vezes nós falamos da biodiversidade e as pessoas, eu creio que têm alguma dificuldade em perceber porque é que a biodiversidade afinal é assim tão importante. O que é isto da biodiversidade? Começa logo por aí. E eu acho que é importante explicar às pessoas que os ecossistemas naturais, seja uma floresta, seja um rio, seja uma zona costeira, seja um pântano, seja um estuário, prestam serviços à humanidade. Nós, em termos das boas tecnologias, elas normalmente são ainda estrangeiras, porque obviamente no estrangeiro houve nos últimos anos um grande desenvolvimento. Um salto enorme, Mas a operação hoje é feita por técnicos e operários portugueses, portanto as nossas fábricas hoje são todas operadas por colegas todos nossos portugueses. Portanto, isto significa também, eu já agora passava outra vez para a plateia, e para uma senhora que temos aqui na nossa plateia que faz estudos de impacto ambiental. Claro que há sempre impactos ambientais a considerar. Qualquer ação do homem cria impactos ambientais. A questão que se prende é tentarmos avaliar se o impacto, e o que o meu colega dizia há pouco faz todo sentido. O que nos interessa avaliar é a conjugação entre as vantagens que tem e as desvantagens que tem para o homem. E é neste balanço que nem sempre é feito da melhor forma. Quem é que desequilibra mais o prato da balança, doutora? Nestas coisas? O vetor dinheiro? Não é a questão do vetor dinheiro. Há ali alguém da plateia que diz que afinal que será, mas... Não, eu não me acredito que seja. Eu não me acredito que seja a questão do dinheiro. É os escassos recursos que muitas vezes existe e a pouca sensibilidade que existe para as questões ambientais. A legislação existe, mas ainda existe muito pouca inspeção. Existe pouca aplicabilidade da legislação. A lei há, mas depois de chegar a lei à prática que é mais complicado, não é? Precisamente. Quanto ao mundo empresarial, penso que há mais alguns cuidados nesse aspecto, mas, como há pouco se referiu, ainda há muito desconhecimento dos serviços que a biodiversidade nos presta e que esses serviços neste momento valem zero para a economia. Nós, por exemplo, em Portugal, isso é algo que é conhecido, sendo um país que tem uma intensidade luminosa muito forte. Normalmente fechamos as nossas unidades industriais muito bem fechadas em termos de cobertura e depois temos durante todo o dia holofotes ligados para permitir que as pessoas trabalhem. E, por exemplo, nós, em termos da Lipor, o nosso centro de triagem, por exemplo, tivemos o ano passado já um ganho energético de cerca de 20%, diminuímos o nosso consumo energético em 20%, porque se chegou ao desenvolvimento de um projeto que levou a substituir grande parte da cobertura por um novo tipo de telha que permite uma entrada da luz muito mais eficiente. Cada vez mais, no meu entender, se tem feito sentir. É evidente que ao longo dos anos nos preocupamos ou nos temos preocupado com, por exemplo, com os eletrodomésticos que compramos, qual é a eficiência energética de um frigorífico, de uma máquina, etc. E deu o exemplo da certificação energética de edifícios, que é também um fator, digamos assim, de preocupação ambiental relativamente à eficiência energética.
no caso concreto dos edifícios. Portanto, enfim, são preocupações que estão, na minha perspectiva, estão presentes hoje em dia em cada um de nós. Que estas alternativas da eficiência energética em oposição às barragens, porque há aqui uma oposição clara, elas criam emprego. As barragens criam um emprego fictício durante 4 anos enquanto estão a ser construídas e depois praticamente nada. Só a linha do Tua, por exemplo, tem 3 vezes mais trabalhadores do que irá ter uma putativa barragem em Foz Tua. Isto tem que ser compreendido pelos portugueses. Nós estamos a falar de coisas muito sérias. Nós estamos a falar do endividamento geral do país que se vai prolongar com a questão das barragens. Então as barragens não ajudam. Deixe-me pôr esta pergunta. Tem que a pôr. Quando temos mais energia, gastamos menos energia do estrangeiro. Não é que é isso? Necessário desmistificar isso. Explique isso, por favor. O Primeiro-Ministro, ainda há 2 dias atrás, no Orçamento de Estado, disse aquela grande asneira de que nós vamos diminuir a nossa dependência do estrangeiro construindo barragens. Não é para lhe cortar a palavra, estamos a acabar o programa. Não é verdade. É que só 3% da energia consumida em Portugal elétrica é que poderá ser produzida pelas novas barragens. A energia que julgo ser um pouco desconsiderada em Portugal é, por exemplo, a energia das ondas. Como temos uma grande costa, poderia ser uma energia possível, já que a das barragens não está a suprir a quantidade de energia que seria esperada para Portugal ter um consumo próprio e evitar trazer mais energia de outros países. Porque é que não podemos explorar tantas essas? Temos uma plataforma na Póvoa que ainda está desativada. Também, se calhar, devido a não haver ainda grandes estudos e grande informação. Mesmo na questão da construção de novas edificações, não é? Sejam público ou de domínio privado, porque não apostar mais em sistemas mais eficientes do que andarmos a tentar aqui, se calhar, antes de debatermos o que é mais correto em termos de energias alternativas ou não, porque não precisamente começarmos pelo interior, por nós, pelo que está à nossa volta, e então assim depois pensar a uma escala maior.